Ela entrou naquele bar pensando em falar que amava o sabor da cerveja que ele sempre pedia. Pensou em rir de uma piada antiga, em puxar o casaco dele quando ele se levantasse para dançar. Pensou em chegar por trás, tocar o ombro, ver o rosto dele se iluminar. Em vez disso, ouviu a risada que cortou como lâmina, e junto com ela umas palavras pequenas e afiadas que desmontaram um futuro inteiro. O bar estava cheio, luz baixa, copos tilintando, uma música que mais servia de pano de fundo do que de trilha. Camila ficou na calçada por um segundo, a mão no celular, o vestido guardado no carro, a cabeça cheia de lista de coisas a fazer. Teste de buffet, lembrancinha, ensaio no domingo. O casamento era em uma semana. Era tudo tão pensado, arrumado, com planilhas e planilhas onde cada cor, cada flor, cada minuto já tinha uma etiqueta. Ela tinha até uma pasta com post-its que guardava desde o pedido. Veio do nada, vamos casar. Ela sorriu sozinha por isso. Lembra-se de ter pensado como a vida às vezes te presenteia com algo tão palpável que dá até medo. Entrou, procurou por ele entre mesas e luz amarela. Viu-o facilmente. Bruno no canto, de braços abertos, contando alguma novidade para um grupo. Não caminhou até ele. Não virou para receber a surpresa. Ficou ali atrás de uma vidraça embaçada e deixou que a cena chegasse até ela como água fria. É que sério, ela é... Sabe, meio gordinha, né? Dá vergonha às vezes. A frase foi solta com a naturalidade de quem fala de previsão do tempo. Uma das risadas aumentou. Um amigo ergueu o copo. Quando a gente fecha esse casamento é investimento, né? Tem que pensar no futuro. Mais risadas. Bruno rindo junto, sacudindo a cabeça, como se compartilhasse uma piada íntima que deixava o mundo do lado de fora mais claro para ele. As palavras caíram como pedras. Gordinha. Vergonha. Investimento. Elas não pediram licença. Entraram e foram direto para o centro, arrancando tudo que havia na frente. Camila sentiu primeiro o ar fugir. Viu o reflexo dela mesma no vidro. O contorno do rosto, a jaqueta jogada no ombro, o brilho cansado nos olhos. Por um segundo, a imagem do espelho parecia uma foto antiga que alguém tinha deixado na rua para que secasse. O riso deles parecia vir de muito longe, retumbando dentro do peito dela. As pernas tremeram e ela precisou se apoiar no parapeito. Não tinha ninguém com ela. Não tinha ninguém para dizer, não, você entendeu errado, ou... Provavelmente ele estava brincando. A cena era clara. A voz dele era a mais nítida de todas. Ela ficou ali até um copo cair e quebrar no bar. Até que a onda de nojo que subiu pressionou as têmporas. Saiu sem pensar muito. Subiu no carro e ficou alguns minutos com as mãos no volante, olhando para a ficha do casamento no celular, imaginando se havia algum botão que pudesse apertar para desfazer tudo. A vontade de correr para casa e falar, de exigir explicação, veio e foi diluída por algo que parecia frieza. Uma convicção silenciosa de que não queria, nem podia, se explicar para quem não havia. Dirigiu até a casa dos pais, sem força para voltar para o apartamento que dividia com Bruno. A rua parecia comprimir os pneus do carro. Choveu leve enquanto ela estacionava. As gotas riscavam o vidro como se alguém estivesse escrevendo palavras que ela não conseguia ler. Quando entrou, a mãe a abraçou de uma forma que cabia toda a história do mundo. O cheiro de café, o velho sofá, as fotos na estante. Nada consertava a sensação de que algo dentro dela tinha mudado. No quarto dos pais, Camila sentou-se na beirada da cama e tirou o anel. O anel parecia mais pesado que antes, como se carregasse não só promessa, mas expectativas que não eram dela. Pensou no vestido pendurado no armário. Pensou no bolo que seria branco, com flores de açúcar. Pensou em Bruno falando de investimento, como se ela fosse uma planilha. Agradeceu mentalmente por ter tido bons momentos com ele, por cada viagem, por alguns sorrisos verdadeiros. Mas aquilo não apagava o que ouvira. A noite foi longa. Ela não fez planos. Abriu o notebook, olhou fotos da festa, fotos dos dois, e sentiu a garganta queimar. A decisão veio não como um estalo, mas como uma sequência de passos. Se ela se casasse com alguém que a chamava assim, estaria cedendo a uma versão de si que ele aprovava. Uma versão reduzida, avaliada. Não era apenas a palavra gordinha. Era o conjunto, o riso, a naturalidade desse desprezo diante de amigos, a ideia de que seu corpo era algo que poderia ser pesado em uma balança de conveniência. Era como se, ao aceitar, ela assinasse que seu valor dependia da aprovação dele. Na madrugada, com a casa silenciosa e a cidade inteira dormindo, Camila tirou do bolso um papel e uma caneta. Escreveu uma coisa curta, objetiva.
Não um sermão, não uma cena melodramática para humilhar. Apenas um recado construído para devolver a responsabilidade a quem a merecia. Ela dobrou o papel com calma, colocou em um envelope e escreveu o nome dele do lado de fora com a letra que ele costumava elogiar. Cam. Dentro escreveu algumas linhas e no final, uma frase que ela já sabia que precisava dizer alto. Eu mereço alguém que me ame do jeito que eu sou. Você merece ficar sozinho. Ela não pôde evitar sentir uma pontada de triunfo e, ao mesmo tempo, um vazio profundo. Era como se aquela frase fosse tanto um corte quanto um curativo. Colocou o envelope em uma bolsa pequena, pegou o vestido que estava no porta-malas e, sem acordar a mãe, saiu de novo. Não foi para casa. Foi para um hotel modesto que ficava perto da rodoviária. Não por segurança ou pelo anonimato, mas porque precisava de distância, de um lugar onde as horas pudessem existir sem rostos que a reconhecessem. Antes de ir, fez algo prático. Ligou para Júlia, a voz amiga que sempre sabia o que dizer, mesmo quando não havia nada a dizer. Júlia atendeu no terceiro toque. Cam, você está bem? A voz dela soou alerta. Camila respirou fundo. A voz amiga foi uma corda estendida. Não. Não sei se isso é sobre estar bem ou sobre algo que se quebrou. Preciso de um tempo. Só isso. Houve uma pausa e depois um sussurro de compreensão. E o combinado de que Júlia diria para a família que Camila precisava de um fim de semana sozinha, nada mais. Protegeram-se com mentiras brancas. Ela está cansada. Ela precisa pensar. Eram mentiras que no fundo ajudavam mais quem a cercava do que a ela mesma. Mas naquele momento serviam. No hotel, tirou o vestido da bolsa e encarou-o como quem observa um estranho. O tecido branco pendia como uma promessa incompleta. No espelho do quarto, ela observou o próprio rosto com calma pela primeira vez desde que ouvira as palavras. O reflexo devolvia olhos inchados, cabelo preso em um coque improvisado, um braço apoiado no batente da janela. Por algum tempo ficou apenas olhando. As imagens da balança, que ela nunca tivera perto tanto quanto os próprios pensamentos, vieram como flashes, um número aqui, um número ali, todo um passado de dietas e brilhantes promessas de mudança. No travesseiro, chorou até ficar sem lágrimas. A crise que veio depois foi menos sonora e mais feita de retração. Ela comeu até sentir o estômago pesado e a culpa ainda maior. Foi uma recaída que não tinha nada de moral, era humana, e veio como resposta ao vazio e à traição. A comida, por alguns minutos, foi um remendo. Logo se arrependeu. Prometeu a si mesma que não era isso que queria ser seu porto seguro. Prometeu, e a promessa soou frágil. Na manhã seguinte, ela não voltou para o apartamento. Deixou uma mensagem curta no grupo da família. Preciso de espaço. Vou me organizar. Não disse mais nada. Mandou também um áudio para o irmão dizendo que estava bem, que só precisava pensar. Havia nela uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ter sido vista assim. Alívio por finalmente não ter que esconder a ferida. Nem todos os casamentos terminavam com um capítulo final feliz. Alguns simplesmente deixavam pessoas diferentes no fim. Enquanto as primeiras notícias começaram a vazar, uma amiga viu Bruno sozinho na igreja no sábado. O padre recebeu um telefonema estranhamente cedo. Camila manteve distância. Sabia que, quando a manhã avançasse, o telefone tocaria até travar. Não queria ser a protagonista de um boato. Queria controlar aquele pedaço da história. Fez aquilo que aprendeu a fazer quando tudo parecia demais. Listou opções, uma por uma. Regressar, confrontá-lo, conversar, cancelar tudo de forma pública, desaparecer. Em todas as alternativas havia riscos e humilhação. Em todas havia perda. Escolheu a ausência. Ela foi ao salão do casamento na sexta-feira de manhã. Entrou apenas para pegar seu buquê, não para conversar com ninguém, não para olhar o bolo. Pediu para a cerimonialista um favor pequeno. Entregar um envelope ao pai no dia da cerimônia. A mulher, com um olhar de compreensão que não precisava ser móvel, aceitou sem perguntas. Camila deixou o envelope alinhado entre os documentos organizadores e a ficha de fornecedores. Era um movimento preciso, feito quase em piloto automático, que transferia a responsabilidade para as mãos dos outros. Não era covardia, era decisão. A sexta-feira à tarde foi de um silêncio que parecia virar notícia. Pessoas começaram a notar a ausência de mensagens nos grupos de WhatsApp. Um membro da família ligou para a mãe chorando. Onde ela está? O carro está na rua. Pequenos alarmes. O pai, homem de poucas frases, fez o que sempre fazia. Iria ao local falando em voz baixa, uma mistura de raiva e medo no corpo. A cidade, que gosta de tomar partido como quem escolhe um lado em jogo de futebol, começou a se perguntar:
Quem já não havia sussurrado, quem não havia apostado, retomava as conversas antigas. O nome de Camila já circulava. Ela ficou no quarto do hotel, observando as mensagens do celular, como quem olha uma vitrine distante. Ver, mas sem tocar. A primeira matéria veio às 7 da noite. Noiva some às vésperas do casamento. O título era seco, sem maldade explícita, mas com a inclinação que as pessoas gostam de ver. Drama. No rodapé, imagens do salão, do vestido na arara. Tudo fotografado pelo cerimonial sem muito sentimento, só registro. Bruno ficou. Isso era esperado. Ele apareceu na missa do sábado com o rosto compenetrado, vestindo uma expressão que os fotógrafos chamaram de estupefação contida, o que traduzido cabia perfeitamente na narrativa que começaria a correr. Ali, naquele domingo, no horário marcado, centenas de convites tinham sido atendidos. Familiares do noivo, colegas de trabalho, amigos de escola, a chefe, o cara que marcara o bolo, todos ali. As mesas eram ilhas de expectativa. Pessoas jogavam olhares que buscavam explicação nas faces umas das outras. Do outro lado, Camila esperava o desenrolar das ondas que seu ato ia provocar. Não como vingança. Não para humilhar. Mas como consequência natural de recusar-se a anular. Havia nela uma compreensão de que a ausência falaria por ela. Ela havia colocado suas palavras num envelope. Agora a cidade ouviria. Enquanto isso, sozinha no quarto, Camila abriu a gaveta do criado mudo e tirou o bilhete novamente. Releu a frase que escrevera à mão e sentiu que aquilo era simples demais para todo o estrago que provocava. E justo por isso tinha força. De algum lugar dentro do peito algo se alinhava. A frase, repetida, deixava de ser um corte para se tornar mapa. O telefone começou a tocar. Primeiro a mãe, depois Júlia, depois mensagens com emojis, com palavras de apoio, e também com perguntas que picavam como farpas. Você não vai pro altar mesmo? Isso não é coisa de garota. Mas o que aconteceu? Camila respondeu apenas o mínimo. Preciso de um tempo. Falei com o pai. Em seguida, desligava. Não queria transformar cada telefonema em uma cena pública. Às 8:30 da manhã, quando os carros começaram a enfileirar no caminho do salão e os convidados aperaltados trocaram confidências, a primeira foto do vestido na arara chegou ao grupo da família. A legenda era neutra. Os preparativos continuam. E assim, a cidade se dividiu entre os que aguardavam a explicação e os que já julgavam que, ali, havia uma traição sentimental. De que tipo, ninguém sabia. Era o combustível perfeito para fofocas. E as fofocas são seres que se multiplicam rápido. Camila colocou o envelope na bolsa. Respirou. Sentiu o peso do objeto pequeno como se fosse um punho. Tinha consciência de que a decisão traria consequências. Talvez o fim definitivo do relacionamento. Talvez olhares de compaixão. Talvez raiva. Estava pronta para acolher todas elas, desde que não precisasse nunca mais entrar naquele jogo onde seu valor fosse medido por comentários alheios. 2 dias depois, a notícia já corria às redes. Havia fotos noturnas em que se via a cadeira vazia da noiva, um copo de champanhe meio cheio sobre uma mesa e o noivo retraído na frente do altar, com o rosto que parecia querer se desdobrar em explicações. Havia vídeos curtos, ágeis, com cortes da cerimônia e, ao fundo, a música que deveria ter embalado os votos. A internet, sempre pronta a julgar, começou a disseminar versões. Alguns escreviam que ela tinha fugido com um amante. Outros, com um tom quase criminoso, sugeriam que aquilo era humilhação premeditada. O fato é que qualquer versão era mais fácil de aceitar do que imaginar a possibilidade de uma mulher escolher ficar de pé por si mesma. Não sabia o que passava na cabeça de Bruno enquanto isso. As imagens que chegavam a Camila mostravam um homem entre mesas, olhos perdidos, mexendo o copo sem beber. Em algumas fotos ele parecia voltar-se para o pai, depois para a mãe, numa tentativa mímica de busca por solidariedade que em grande parte lhe foi negada. Alguma ligação com o ego do noivo estourou como um boato. Pessoas começaram a mandar áudios dizendo que ele merece, ou ele se ferrará. Comentários discretos de pessoas que não o conheciam tentavam prever o futuro, o que aconteceria na carreira dele, no círculo social. A humilhação pública começou a brotar não porque alguém ordenara, mas porque os próprios gestos dele, filmados e comentados, desenhavam um homem que tinha dado um valor mercadológico ao amor que dizia sentir. Camila viu tudo de longe, não do ponto de vista do poder, mas de uma distância necessária. A cada olhar de pena que lhe chegava, ela sentia um eco de sua própria força. Não era sobre provar algo a ninguém,
Era sobre manter a integridade diante de um homem que tratara sua vida como investimento. Era sobre recusar ser avaliada por medidas que não pertenciam a ela. Ainda assim, a sensação de perda era real. Não pelas coisas materiais, mas por aquilo que fora prometido e não veio. O companheirismo, a confiança, a amizade íntima de duas pessoas que escolhem dividir uma vida. No hotel, ela começou a traçar um mapa do que fazer a seguir. Não era um plano detalhado de vingança, nem um roteiro para destruir reputações. Era, antes, uma lista de escolhas. Procurar um lugar para ficar, conversar com a família sobre como enfrentar os boatos, pensar no trabalho, cortar as publicações de redes sociais por um tempo. No fundo, havia uma camada prática. Pagar a conta do hotel, avisar o chefe que precisava de uma semana, pensar em quem poderia acompanhá-la a um médico, se as noites dali em diante se tornassem insuportáveis. Ela sabia que, em algum momento, teria que aparecer em público novamente. Mas aquele aparecimento não seria para chorar. Seria para contar sua própria versão quando estivesse pronta. As horas que seguiram foram longas. Visitou a cafeteira do hotel como quem procura um sinal de normalidade. Observou a vida das pessoas que passavam, sentadas com seus jornais, com suas rotinas que não tinham nenhuma relação com o furacão que havia em sua vida. Pensou em tudo que lhe fora ensinado sobre amar e ser amado, sobre como o outro deveria ser espelho e não instrumento. Pensou em si mesma, em quem gostava de ser quando ninguém observava. Uma mulher que lia de manhã, que falava com a avó, que chorava no final de um filme e ria alto no cinema. No fim da tarde, recebeu uma mensagem que acalmou e cortou ao mesmo tempo. Era do melhor amigo de Bruno, um nome que ela quase não lembrava direito, apenas por cortesia social. A mensagem dizia algo como: "Vi o que rolou no bar. Não era para ter dito isso. Desculpa." Havia nessa tentativa de reparação um cheiro de conveniência. Uma tentativa de fechar vazamentos antes que o corpo social dos dois implodisse. Camila não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque sentiu que sua resposta precisava ser mais do que um pedido de desculpas. Precisava ser algo que a deixasse em pé. À noite, antes de apagar a luz, ela pegou o envelope que havia escrito e olhou para ele mais uma vez. Memórias passaram como filmes. O primeiro beijo, o primeiro jantar em que riram até doer, a viagem curta para o litoral, os planos de uma casa com plantas em janelas largas. Não queria apagar esses momentos. Ainda assim, sabia que aceitar um futuro com base em quem não havia plenamente seria anular tudo aquilo. Ela dormiu pouco. Quando fechou os olhos, viu-se ali, no altar. Não mais como a noiva perfeita com a mão trêmula, mas como alguém que havia escolhido não se apagar. Em algum lugar, um plano estava se formando, ainda que fosse apenas o plano de reconstruir-se. A ideia de começar de novo, mesmo que humilde e solitária, tinha um tom quase libertador. Na manhã seguinte, a cidade já sussurrava e um grupo de mensagens começava a compartilhar teorias. Pessoas mandavam links com chamadas. Noiva some antes do casamento. O que aconteceu? Havia também mensagens mais piedosas. Se você precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Camila leu tudo, deixou o celular de lado e foi até a janela. Olhou para a rua. Os carros passavam, indiferentes. Uma senhora varria a calçada de sua casa. Um cachorrinho latia. O mundo continuava a girar, indiferente às tragédias e pequenos triunfos das pessoas. Foi ali, com a cidade ao redor e o bilhete na bolsa, que ela tomou outra decisão. Não iria permitir que sua vida fosse moldada unicamente pela reação das pessoas. Não iria permitir que o peso das palavras dele definisse seus próximos passos. Ainda fazia doer, era normal. O que mudava agora era a direção. Em vez de correr para consertar algo que talvez não valesse a pena consertar, ela decidiu olhar para frente e começar a reconstituir retalhos de si mesma que haviam sido ignorados. Os votos que ela mesma gravara, em pensamento, promessas de respeito próprio, de recusa de anulações e de busca por companheirismo, ficaram guardados como um segredo íntimo. Ninguém saberia disso ainda. Era por enquanto só dela. O envelope com a frase curta estava no lugar combinado com o cerimonial. O pai, eventualmente, receberia. A cidade teria suas versões, ela iria por hora ficar aqui e respirar. Deixar que o silêncio fizesse o seu trabalho, e que a distância desse um formato novo às coisas. Quando o sol se pôs naquele segundo dia de ausência, Camila sentou-se na beirada da cama com as pernas cruzadas, e olhou o vestido pendurado no armário por meio segundo. Não estava disposta a transformá-lo em um símbolo de derrota. Guardaria a lembrança do tecido como pedaço de uma vida que ela mesma escolheria reconstruir. Ainda sem planos concretos, sentiu pela primeira vez em dias um fio de curiosidade sobre o que poderia vir a seguir.
Não uma sede de revanche, mas uma vontade de se descobrir. Uma vontade de aprender a gostar de si com outras medidas que não a balança ou a aprovação alheia. E foi exatamente nesse ponto de transição, entre a dor inicial e a necessidade de se mover adiante, que a história deu a primeira grande guinada. Porque quem pensa que a ausência é silêncio, enganou-se. O mundo reage. A cidade comenta. As redes acendem. As pessoas opinam. E no meio desse barulho, Camila iria, aos poucos, descobrir que a decisão de não ir ao altar tinha aberto espaço para um processo maior, de reconstrução, de escolhas conscientes, de encontros que viriam a transformar não só o corpo, mas a própria forma de ser amada. Na manhã seguinte ao segundo pôr do sol desde sua ausência, Camila ainda acordou com o telefone do lado da cama, como se o aparelho fosse um órgão do próprio corpo que podia avisar quando algo ruim se aproximava. Havia mensagens, links, imagens do vestido vazio, do noivo sentado diante do altar. Algumas eram de carinho, outras venenosas. Ela passou o dedo pela tela, leu, fechou os olhos e por um tempo deixou que o silêncio do quarto do hotel lhe devolvesse o ritmo do próprio corpo. Se essa história está te prendendo, se quer acompanhar cada passo dessa jornada, curta o vídeo e se inscreva. Há capítulos que valem a pena ver até o fim. No domingo, a cerimônia começou como se obedecesse a um roteiro que ela já não fazia parte. O salão enchia-se de olhares curiosos. O pai de Camila foi recebido com a tarefa que lhe coubera por escolha dela: abrir o envelope que ela deixara com a cerimonial. Ele estava calado, com a voz curta e os olhos vermelhos de quem se prepara para uma responsabilidade impossível. Levou o envelope até o microfone do padre com mãos que tremiam, e a primeira leitura foi um suspiro coletivo, como se todo mundo segurasse o ar para ouvir o que uma mulher quebrou silêncio para dizer. O pai leu em voz baixa, depois clara, e quando alcançou a última frase, ergueu o queixo como alguém que devolve a palavra a quem a detinha. Eu mereço alguém que me ame do jeito que eu sou. Você merece ficar sozinho. O salão explodiu em um murmúrio que foi se transformando em celulares erguidos, em vídeos curtos que buscavam ângulos, em comentários abafados. Bruno engoliu em seco. Tentou falar algo para o público, para os pais, para o próprio coração, mas faltaram-lhe as palavras. A vergonha, aquela que ele ajudara a construir com risadas e conversas dissolvidas em álcool, vinha agora como reflexo. Cada olhar curioso era um espelho que devolvia o rosto dele, e esse rosto começava a murchar. No fim, ele saiu do altar com passos apressados. Um homem que tentava, em vão, recolher as peças do que chamara de dignidade. Havia quem o consolasse. Havia quem apontasse. Havia também quem, nos bastidores, começasse a vasculhar conversas, a procurar por provas. Um curto áudio do bar, gravado por acaso por um amigo que nunca imaginara ter algo tão útil, passou por algumas mãos e, em menos de um dia, já corria em grupos, cortado e, claro, a risada de Bruno, a frase sobre investimento, as palavras que haviam conduzido Camila até ali. A internet, faminta por narrativas com conteúdo moral, dividiu-se entre estranhamento, apoio e fofoca. Para Camila, a exposição foi custosa, mas também libertadora. Ela não precisava mais carregar a verdade sozinha. Esconder-se no quarto do hotel acabou quando a vida pediu passagem. A conta estava paga, as mensagens controladas. Havia um novo problema prático: como recompor os dias sem cair em ciclos de culpa ou defesa. O primeiro passo foi pequeno e, ao mesmo tempo, gigantesco: sair para caminhar. Andar pelas calçadas da cidade, olhar pessoas que não conheciam sua história, permitir que o próprio corpo se desse o tempo de existir fora da narrativa pública. Na terceira semana, convencida de que precisava de um espaço para si que não fosse o quarto de hotel ou o apartamento que dividira por meses, Camila procurou uma academia pequena, de bairro. Não era a mais cara, nem a mais moderna. Era aquela com portas que rangiam, com cheiro de borracha e café fresco no balcão. Entrou sem glamour, com um casaco largo e uma mochila que guardava mais emoções do que roupas. Sentou-se no sofá plástico e esperou. Daniel apareceu no balcão com um caderno na mão e um sorriso contido, profissional. Não era o estereótipo do personal que prometia milagres. Era alguém que escutava antes de falar. Ofereceu água, perguntou o nome, fez uma pergunta simples: "O que te traz aqui?" Que soou mais como abertura do que curiosidade vazia. Camila, que ainda se acostumava a contar sua própria história, respondeu devagar: "Preciso me reencontrar." O treino começou tímido. Daniel fez uma avaliação sem pressa. Postura, respiração, histórico de lesões. Não falou de números como sentença, falava de possibilidades. "Vamos começar com coisas pequenas", disse ele. "Caminhada, força básica, rotinas que caibam no seu dia."
No fim da primeira semana, ela saiu com uma planilha simples e um exercício de 2 caminhadas curtas por dia. Não havia promessas estéticas, havia metas que cabiam no cotidiano. 10 minutos contínuos na esteira sem parar, 3 sessões de força leve por semana. Aos poucos, aquilo que vinha sendo prática virou testemunho de pequenas vitórias. O primeiro mês teve dias de fome de afeto transformada em compulsão. E não havia culpa na narrativa de Daniel. Havia palavra de cuidado. Recaída não é falha moral, ele disse uma tarde enquanto ela enrolava a toalha no pescoço. É sinal de que existe algo por curar. A gente cuida disso junto. A licença que ele deu para a humanidade dela foi um remédio inesperado. Nas semanas seguintes, ela anotou marcos em um caderno. 93, 88, 81, 75, 60 plas. Cada número tinha uma história atrelada. Uma calça que caiu diferente. Um sorriso no espelho que demorou a aparecer. Uma sensação de força na coluna. Os números eram marcos, não sentença. Também houve dias de retrocesso. Uma noite de chuva intensa. Uma ligação informando que alguém postara um vídeo com legendas cruéis e ela voltou ao conforto imediato da comida. Daniel não condenou. Sugeriu terapia. Acompanhou-a numa consulta quando ela pediu. A família telefonou. Júlia apareceu com uma sacola de roupas velhas e café. O pai trouxe um olhar que dizia mais do que palavras. O processo foi lento, cheio de idas e vindas, e Camila aprendeu a celebrar cada minuto de constância. O ritmo do corpo foi um espelho do ritmo da cabeça. A primeira vez que conseguiu ficar 40 minutos seguidos na esteira, sem que a cabeça sabotasse, chorou na saída do vestiário. Não por vergonha, mas por reconhecimento. A gente chora quando a vida nos devolve o que a gente achou ter perdido, disse Daniel, seco de tudo exceto respeito. Enquanto isso, a vida externa não deixava Camila em paz. Bruno, depois da humilhação pública, alternava entre silêncio e esforço por uma narrativa de arrependimento superficial. Mandava mensagens que variavam entre "a gente precisa conversar" e "ouvi dizer coisas que não procedem", tentativas de reescrever o que dissera no bar. Em paralelo, surgiram fotos dele com outra mulher, rumores de que tentava distrair-se para apagar a vergonha. Mas a ignição mais perigosa veio na forma de aparições. Uma sombra no estacionamento do mercado, um carro estacionado por muito tempo perto da academia, um comentário ríspido num evento da cidade. Camila sentiu medo, aquele que é físico, que fazia o estômago apertar. Não apenas o medo de vê-lo, o medo de que a presença dele fosse mais que incidente, fosse ameaça. Ela contou à família, escreveu uma lista de medidas, bloqueio de números, mudança de rotas, não ir ao supermercado sozinha em horários vazios. Foi Daniel quem sugeriu o passo que a devolveria controle: registrar um boletim de ocorrência. Isso não é fraqueza, ele afirmou. É se proteger com a lei. A ida à delegacia foi o primeiro movimento de externalização de um problema que poderia se dissolver em boatos se não fosse tratado com seriedade. No cartório, entre cadeiras que rangiam e um policial que anotava seus dados com um lápis que rangia na folha, Camila descreveu fatos, horários, mensagens. O tom da escrita era clínico, e isso a acalmou. Recebeu orientações práticas. Bloqueie, guarde prints, procure a central de apoio à mulher da cidade, não enfrente sozinho. O boletim não é um espelho de poder instantâneo. É uma medida concreta que cria histórico e limites legais. Ela fez tudo certo. Levou testemunhas quando necessário, entregou capturas de tela e, por fim, deixou a delegacia com um papel que era um começo de defesa. Daniel esteve ao lado, discreto, oferecendo chá e amparando o olhar de quem precisava. Os episódios de perseguição não cessaram imediatamente. Bruno aparecia em dias aleatórios na região da academia. Discutia com seguranças, tentava criar cenas. Numa tarde, invadiu o espaço com passos largos e voz elevada. Havia gente treinando, jornalistas amadores que circulavam por ali para buscar conflito. Ele queria que ela voltasse, queria explicações, queria controlar a narrativa. O gerente da academia já conhecia o caso, tinha a foto do boletim e um protocolo. Chamou a segurança, documentou a presença. Daniel, que estava na sala de alongamento, aproximou-se com a calma de quem não alimenta fogos, pediu que Bruno saísse para conversar com dignidade, ofereceu-se para ir até a recepção com ele. Bruno resistiu, a voz embargada, e a cena virou um clipe que circulou em redes. Homem exaltado, torcida pública que virava a favor de quem se defendia. Ele foi contido, escoltado para fora, e a polícia chegou para registrar a ocorrência. Nada épico, apenas consequências.
A humilhação pública de Bruno foi, em parte, fruto de sua própria incapacidade de construir uma narrativa de cuidado, quando já havia construído uma de desdém. Colegas do trabalho começaram a notar o comportamento. Faltas, mensagens impacientes, chamadas que escapavam de profissional para pessoal. Um cliente comentou numa reunião sobre um post viral. Outro enviou um áudio descrevendo a cena do bar. O empregador, sensível ao noticiário e à imagem pública, convocou Bruno para falar. Não houve demissão sumária, não era esse o caminho, mas houve afastamento para reavaliação de conduta. Em reuniões de família, amigos e redes, ele viu portas que antes se abririam agora fecharem de maneira contida. Alguns o aconselhavam a procurar terapia, outros preferiam a distância. Para Camila, ver a derrocada de Bruno não era motivo de celebração. Era a constatação de que atitudes têm consequências. Ela nunca desejou mal a ninguém. Desejava, sim, a si mesma uma vida sem desrespeito. O que aconteceu a Bruno foi uma consequência social. Relações que se desgastaram, oportunidades que se esfriaram, a percepção pública que já não o favorecia. Ele, que calculava afetos como investimentos, descobriu que havia custos sem retorno. O ponto de virada definitivo veio meses depois, num restaurante que havia se tornado ponto de encontro entre Camila e um pequeno grupo de amigos. Ela já frequentava o local com calma, sabia onde sentar, conhecia os garçons pelo nome. Na noite em que Bruno reapareceu naquele mesmo restaurante, Camila estava com Daniel ao lado, com a família numa mesa adjacente e Júlia anotando uma história qualquer no celular. A música de fundo era baixa, as luzes amenas. Ela pediu um prato leve, sorriu com naturalidade. Estava em paz. Bruno entrou como quem busca palco. Seus passos eram erráticos, a respiração curta. Havia em seu rosto uma mistura de embriaguez e urgência. Cruzou o salão em direção à mesa onde Camila estava, como se fizesse um filme interno que terminasse no confronto. Ao chegar, começou a falar alto, tentando recuperar a palavra e distorcer os fatos. Você não pode me deixar assim, disse, juntando os dedos como quem implora contratos. Um silêncio pesado tomou conta das mesas próximas. Camila ficou em pé. Não gritou, não humilhou. Pegou o cardápio como se fosse apenas o objeto à sua frente e com voz firme falou. Eu já disse o que precisava dizer. Não é sua narrativa que define quem eu sou. Não era bravata, era limite. Pessoas próximas a Bruno ficaram vermelhas de constrangimento. Colegas que antes riam com ele desviaram o olhar. Um homem da mesa ao lado, que a conhecia de vista, falou que aquilo era inaceitável. Outro cliente telefonou para seguranças. Bruno, em sua pressa por domínio, ignorou os avisos. Foi quando Daniel, calmo e direto, colocou a mão dela no bolso e pediu para que a segurança acompanhasse a situação. A polícia foi chamada. Bruno foi retirado do local sob protestos dramáticos que, filmados por quem já enxergava um clímax, deram a ele um lugar menor do que imaginara. Na manhã seguinte, as notícias traziam o clipe do restaurante com legendas que não compadeciam. Comentários tiveram tons duros e compassivos ao mesmo tempo. Para Camila, aquilo não era tribunal de vingança. Era sustento de uma verdade. Quando você estabelece limites e os materializa, o mundo começa a respeitá-los. Daniel permaneceu ao lado dela. Não como herói salvador que resolve tudo, mas como parceiro que cuida de cada pequena fronteira. Aceitou que ela não falasse sobre o caso no trabalho quando não quisesse. Segurou a mão dela quando mensagens indesejadas retornavam. Sugeriu atendimento psicológico quando noites ruins apareciam. Com o tempo, a cidade que antes julgara se tornou testemunha de algo diferente. Não apenas da queda de um homem que optara pelo desprezo, mas da ascensão de uma mulher que se recusava a reduzir-se. Camila voltou a trabalhar com foco. Convertida em disciplina, sua rotina profissional ganhou espaço para crescimento. Ela sempre fora competente. A promoção que vinha não era pelo que ela fizera com o corpo, mas pelo que provou de coragem, resiliência e liderança. Um projeto que liderara tinha apresentado ganhos, e sua chefe, que via em Camila não apenas a moça do casamento que não aconteceu, ofereceu-lhe a coordenação de uma nova filial. A chance de retorno à cidade natal em posição de destaque. Foi um convite que veio com confiança. A empresa acreditava nela por seu trabalho, não por sua história pessoal. A perda de peso continuou, sem fanfarra. A cada dezena de dias, ela registrava em seu caderno não só o número na balança, mas uma conquista emocional. A primeira tarde sem sentir a necessidade de justificar-se, a reunião em que falou sem tremer, a viagem que fez sozinha para rever a avó. Os marcos apareceram. 93, 88, 81, 75, 60 plus. Cada número era acompanhado de uma cena,
Uma calça que servia melhor. Uma foto com a família em que o sorriso vinha dos olhos. Pesos e medidas eram agora indicadores de saúde e história, não de valor absoluto. Ela sabia que sua estima não dependia de uma cifra. Havia aprendido a ver em si qualidades que a transcendiam. A relação com Daniel cresceu de maneira orgânica. Eles não substituíram lacunas com romantismo acelerado. Jantaram, discutiram filmes ruins, dividiram playlists e, aos poucos, construíram um jeito de ser casal que incluía autonomia, limites e cuidado. Daniel não se colocava como salvador. Aceitou que Camila tinha agência, respeitou seus tempos e pediu permissão sempre que avançava. Em público, andavam de mãos dadas como quem partilha segurança não por posse. Em privado, ele fazia a manutenção cotidiana. Perguntava como ela tinha dormido, lembrava de pequenas datas e lembrava também de não transformar tudo em terapia. O equilíbrio entre cuidado e normalidade foi, para ambos, terreno fértil. Bruno permaneceu na história, mas sem o lugar central. Afaste-se das redes sociais, seus perfis ficaram com interações menos calorosas. A família, que antes tentara poupar a imagem dele, viu com preocupação a sequência de eventos, conversas vazias, oportunidades perdidas, portas que se fecharam pela escolha do desprezo. Não houve um castigo espetacular, apenas o efeito natural de escolhas que voltam para quem as faz. Ele foi destruído na medida em que suas relações se consumiam e sua imagem pública se desgastava. Camila não foi responsável por isso. Foi responsável por não aceitar ser tratada como se sua vida fosse investimento. Quando recebeu a proposta de coordenar a filial na cidade natal, sentiu que tudo o que vivera havia lhe dado ferramentas. Aceitou. Não foi uma volta triunfal com desfilar de modelos. Foi uma mudança concreta para administrar equipes, aprimorar processos e, sobretudo, para viver onde havia memórias afetivas que lhe aqueciam o coração. Antes de partir, arrumou o apartamento, distribuiu presentes à mãe, telefonou aos amigos e agradeceu a Daniel com um abraço longo. A despedida foi cheia de promessas contidas. Visitas, jantares, telefonemas. Havia também a sensação cálida de recomeço. O retorno à cidade natal foi um processo de reconstrução que envolvia trabalho, família e um lento reencontro com as ruas. No primeiro dia de trabalho na nova função, entrou no escritório com uma pasta e um sorriso que estava ali por inteiro. Quando anunciou pequenas mudanças com calma, as pessoas perceberam que ali havia liderança e afeto. A promoção não foi apenas ponto de chegada. Foi reconhecimento por competência, resiliência e por não ter se anulado. Meses depois, numa tarde quente de verão, caminhava pela pracinha com Daniel. Compraram sorvete numa barraquinha que fazia casquinhas frescas e sentaram num banco para observar a cidade. O movimento era comum, crianças brincando, casal idoso passeando o cachorro, bancas vendendo livros usados. E ali estava ele, Bruno, atravessando a rua, com um rosto que conheciam, talvez com mais rugas de preocupação, e olhos que buscavam algo que não encontraria. Passou por eles, olhou para o banco onde Camila estava, e por um segundo o tempo congelou. O olhar dele encontrou o dela. Mas não havia queda de energia, não havia necessidade de afeto. Ela mordiscou o sorvete, deu um sorriso leve e virou a cabeça para a conversa com Daniel. Não era desprezo por crueldade. Era a indiferença de quem, finalmente, aprendeu a colocar o próprio bem-estar acima de velhos roteiros. A cena ficou clara. Um homem que não sabia mais como recuperar o que perdera por sua própria escolha, e uma mulher que tinha construído um caminho que cabia nela e nela só. Eles passaram, e Bruno seguiu. Talvez procure ajuda, talvez não. Para Camila, o que importava era o que ela escolhera desde aquela noite no bar. Não ceder a quem não havia, não aceitar ser medida por conveniências. No escritório, os resultados continuaram. A filial prosperou, novas contratações foram feitas. Houve reuniões com cafés e sorrisos profissionais. Em casa, ela aprendeu a cozinhar pratos que gostava, a fazer sobremesas que eram indulgência e não consolo. Entre vitórias pequenas e grandes, o que mais lhe aqueceu o peito foi uma paz lenta, construída no diário de escolhas coerentes, cuidar da saúde, buscar apoio quando necessário, não transformar recaídas em culpa eterna. Aprendeu também a celebrar, sem histeria, as alegrias que a vida oferecia. Um almoço com os pais, a promoção de um colega, um fim de semana sem nenhum compromisso além de ler num sofá. O que aconteceu a Bruno ficou como uma advertência. Palavras ditas com naturalidade podem ferir fundo, e feridas não cicatrizam sozinhas. É necessário reparar. Com desculpas verdadeiras, com atitudes, com tempo. Camila não desejou sua ruína. Quis apenas a sua paz. Quando as redes, a cidade, o trabalho e as pessoas tomaram partido, houve consequências.
A história mostrou também que o poder de uma mulher que decide agir com dignidade rende frutos não apenas internos, mas externos. Respeito no trabalho, relacionamentos mais saudáveis, a capacidade de dizer não sem medo. No fim, sentada numa praça com Daniel e um sorvete que escorria feliz entre os dedos, Camila olhou para a cidade e viu dispersos os elementos que a trouxeram até ali. A família que não a abandonara, a amiga que bateu a porta com comida, o treinador que dissera que recaídas não significavam fracasso, a polícia que registrara o boletim quando foi preciso, os vizinhos que escolheram apoiar em vez de julgar. Havia também seu próprio espelho, que agora devolvia um rosto iluminado de escolhas. Ela não havia destruído ninguém por prazer. Havia tomado uma decisão de existir com dignidade, e isso por si só mudou o curso da vida de todos ao redor. A última imagem da história é simples. Camila e Daniel dividem uma casquinha, caminham devagar, riem de uma história boba. O sol incide de uma forma que não pede aplausos. Eles passam por uma rua onde, ao fundo, alguém que um dia teve voz alta caminha apressado, cabeça baixa, notícia já integrada ao cotidiano. Camila não para. O que ela carrega agora não é vingança, é paz. Às vezes a vitória se parece com um sorvete compartilhado numa tarde calma. Às vezes, a vitória só é isso, abrir mão de entrar em um jogo que não nos pertence. E se houver uma lição para quem ouviu essa história, ela é clara. A escolha de não tolerar desrespeito é um ato de coragem que pode mudar o rumo da sua vida. Proteja-se, busque ajuda quando sentir medo, use a lei quando for preciso, e não deixe que sua autoestima seja medida por quem não a enxerga. Se quiser, conte nos comentários o que achou da atitude de Camila. Você acha que ela fez certo? Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir sobre limites e coragem.